Olá, é uma alegria estar outra vez com vocês aqui para mais um tema do programa Adoração em Família. Dessa feita, família é um coração que ensina e modela o caráter. E é muito bom estudar a Bíblia, especialmente bem acompanhado com a professora Glaucia Corquisco, pastor Josanã Alves e pastor Edson Schock, o nosso veterano aqui, o pastor Edson Schock. Começa agora mais uma Adoração em Família. Voltamos em instantes. Já estamos de volta com o tema Família, um coração que ensina e modela o caráter. Como você já sabe, todo esse estudo ele é baseado na Bíblia. Estamos estudando esse material, o coração da igreja, famílias unidas na palavra e na missão. E como sempre, começamos com uma oração para que Deus nos dirija nesses momentos. Pastor Josanã, pode orar conosco, por gentileza? Vamos orar. Querido Deus, nós te louvamos por mais um estudo. Hoje um tema muito importante, precisamos muito da tua ajuda e direção. E pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. E como sempre, nós começamos cada tema abrindo a palavra. E escolhemos o pastor Edson, que é o nosso líder de escola sabatina para toda a América do Sul, que cada programa comece abrindo a Bíblia. Pastor? O princípio fundamental desse tema que nós vamos abordar a continuação tem que ver com modelar o caráter. E o texto está no livro de Deuteronômio, capítulo 6, e o verso 5, 6 e 7. Vamos ler juntos? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Em todo momento. A palavra de Deus tem que ser constante, permanente e se renova todos os dias para formar o caráter. Quer dizer que a palavra é um elemento formador do caráter. E o caráter é a única coisa que nós vamos levar para os céus. Vamos falar sobre esse tema. Vamos, pastor. Interessante. Esse capítulo ele é fundamental na nossa perspectiva. No nosso manual aqui de estudos, a página 29 diz o seguinte, ó. Se isso não for feito pelos pais, Satanás alegremente se encarregará do trabalho que o pai não fizer. E agora, o que faremos? Professora? Pastor, essa citação realmente nos assusta, né? Quando eu li, nós temos muitas instruções positivas, muita coisa boa para discutirmos hoje. Uhum. Mas quando eu li esse texto, se você, pai, não educar os seus filhos no caminho do Senhor, quem o fará? E a escritora Ellen White é clara. Satanás o fará. E o fará alegremente. Bom, mas aí a gente pode descansar em Deus, né? E sair desta proposta, porque nós temos a proposta bíblica que o pastor Edson acabou de ler. Se eu quiser plantar, colher alface, beterraba, cenoura, dá um trabalho danado, né? Eu tenho que preparar a terra, é um trabalho, cuidar, colocar. Mas se quiser que apareça erva daninha, o que eu faço? Nada. E isso me chama muita atenção. Quando você planta alguma coisa, dá trabalho tudo, mas a erva daninha não dá trabalho, ela brota lá sozinho. E esse é o chamado do pai. O chamado do pai e da mãe é, com a ajuda de Deus, arrancar a erva daninha, que brota naturalmente do coração egoísta da criança. E isso nós chamamos, na igreja, nós usamos a palavra discipulado. Se fala muito discipulado, a igreja tem o seu papel, a escola sabatina, o pequeno grupo, mas biblicamente, a base do discipulado é a casa, é o pai e a mãe. Eu preciso fazer com que os meus filhos cresçam, conheçam a verdade e andem na verdade a partir do lar, como diz o texto que foi lido hoje. Então, a base do discipulado é a família. Tudo necessita começar ali. E quem ama, corrige. Quem ama, educa. Creio que este fator de amor é um assunto fundamental. Às vezes nós somos displicentes e estamos terceirizando a educação para outras pessoas que não têm nenhuma experiência, não têm nenhum amor
e torna isto um assunto muito difícil. Eu me lembro que minha mãe várias vezes nos corrigia e também nos castigava. Só que a diferença é que nós sabíamos que ela fazia com amor. Eu sabia que ela me amava. E por isso é que talvez as correções em seu devido momento têm que ser feitas. A educação, quando nós vamos à palavra de Deus, que nos ensinem a ler a palavra, enfim, isto nos vai a formar o caráter. E o caráter é o mais importante que nós temos que focar como pais, como educadores, como escola sabatina, que vai nos levar para a eternidade. Pastor, algo me chama a atenção como educadora. Vamos lá, professora. É assim, esse capítulo, pai, a gente quer falar direto ao seu coração mesmo, né? Então olha naquela câmera e fala com eles. Por quê? Às vezes a gente terceiriza e a gente diz assim, meu filho não está muito bem educado por causa da escola. A escola que ele foi não serviu muito. A escola sabatina também tem professores despreparados, às vezes não vejo muita gente por lá que se organiza bem. Às vezes a gente terceiriza para a igreja. Não, foi a igreja. Eu frequento uma igreja que é muito simples e não dá conta de cuidar do meu filho. A igreja, nem a escola sabatina, nem a escola, seja ela a melhor que for, escola adventista, qualquer escola cristã, enfim, ela não é a primeira responsável. Todas essas instituições são colaboradoras na educação dos nossos filhos. Devem fazer o melhor, é claro, não é? Sim, mas não são os primeiros responsáveis. O primeiro responsável somos nós, pais. Pastor Josana, o que tem a ver a palavra coerência com esse tema? Porque a gente dizer para o filho fazer é interessante, é importante, muitos fazem. Mas o que a palavra coerência diz para você nesse momento, com esse tema? No estudo, que é a base do que estamos conversando hoje, no livro, nós vimos de maneira muito clara que o caráter ele é exemplificado na vida dos pais e reproduzido na vida dos filhos. Então, a Bíblia é muito clara em dizer, eu devo ensinar a criança o caminho que ela deve seguir, mas andando com ela ali. Então, a coerência, ela é vista com mais força pelas crianças, ainda mais pelas crianças, do que o que eu ensino, do que eu falo, do que eu prego no microfone na igreja. É o dia a dia ali, o andar. Essa palavra inculcar que nós lemos no texto não é muito usada no dia a dia, mas é uma palavra muito forte. A ideia da palavra no original bíblico é abrir a cabeça e colocar dentro mesmo. Colocar dentro então, da cuca. Não é simplesmente dizer assim, olha, faça isso aqui, vá por ali. Não, é andar tão perto da criança, ela vê pelo exemplo, que começa como que abrir a mente dela e colocar dentro coisas que a Bíblia diz que até quando ela for velha, não vai se desviar. Agora, se essa tarefa é tão tremenda, tão especial, porque não estou lidando com alguma coisa para viver por 80 anos e morrer, é com o caráter do filho que vai para a eternidade, né? Os pais não precisam se preparar um pouco para isso? Ou ele pode fazer de qualquer jeito? E o professor Escola Sabatina, pastor Choque, ele também tem que se preparar, porque é uma tarefa muito nobre? Eu creio, e também tem um desafio para os pais e também para os professores da Escola Sabatina. O professor da Escola Sabatina tem que estar preparado para poder exercer seu papel de educador, não apenas de alguém que ensina, educar. E educação tem que ver também com hábitos. E os hábitos têm que ver com a repetição constante de atos. A pergunta é, como se adquirem hábitos? Os pais têm que saber, por exemplo, o hábito de comer bem. Sabe que Ellen White fala sobre que nós educamos nossos filhos com comida? Como assim? Claro, porque os meninos querem comer todo o que eles querem, né? E os pais dizem, não, isso você não vai comer. Por que não posso? Porque isso faz mal. Então não. E aí ele começa a exercer domínio próprio. E ele vai aprender a escolher o que é bom ou o que não é bom. Aprender a ler a Bíblia, hábitos devocionais, hábitos missionários. Todos esses hábitos que vão formar o caráter do filho. Por isso nós precisamos orar muito para ter sabedoria de Deus, para saber como nós vamos ensinar esses hábitos para nossos filhos. É o papel, para mim, da rotina e da constância, de nós não desistirmos. Eu me lembro que a minha avó dizia assim, eu nunca vou me cansar de você. Um período da vida eu morei um pouquinho com ela e quando eu errava, ela insistia e ela corrigia de novo. Nunca vou me cansar de você. Eu acho que os papais precisam lembrar um pouquinho mais disso. Dá trabalho, mas vale a pena.
Que coisa fantástica. O tempo acabou. Família, um coração que ensina e modela o caráter. Deus quer que o seu filho esteja na eternidade, lá no céu. E você e eu, como pais, eu como avô, temos a responsabilidade de colocar a mão no arado e fazer o nosso trabalho segundo o coração e a vontade do Senhor. Pastor Choque, nos despeça em oração, por favor. Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado por estas lições. Por favor, abençoe os professores e os pais para exercer seu papel de formadores da forma como o Senhor quer. Em nome de Jesus. Amém. Isto é Adoração em Família. Ficamos aqui e até a próxima semana. Um forte abraço.